Muito bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Por aqui tudo bem, graças a Deus. Um pouquinho rouca ainda, mas graças a Deus tudo sob controle. Bom, na terça não consegui estar subindo o vídeo, né? Eu tava muito rouca. Eu gravei, já era um pouco mais à noite, mas não deu tempo de subir o vídeo, então subiu ontem. Então acabou que ficamos aí um dia sem o propósito. Mas continuamos aqui, para a graça de Deus, vamos dar sequência. E o dia de hoje ele fala sobre transformado pela verdade. As pessoas precisam mais que de pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo o que precisem nesta comunidade de santos amigos. Está lá em Atos, capítulo 20, versículo 32. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para tornar-nos semelhantes a Jesus, devemos preencher a nossa vida com a palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra. Ela é viva. Jesus disse: as palavras que eu disse são espírito e vida. Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor. Toda a criação existe porque Deus disse. Foi pelas palavras dele que tudo veio a existir. Sem elas, você nem estaria vivo. Tiago observa: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade. Por isso, somos a mais importante de todas as coisas que ele criou. A Bíblia é muito mais que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, produz a fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante o futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão essencial à sua vida quanto o alimento. Jó disse: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir seu propósito. A Bíblia é chamada mel, pão, alimento sólido e leite. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento e para o crescimento espirituais. Pedro aconselha: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Permanecendo na palavra de Deus. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado. Mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de fiéis são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome com a alma subnutrida. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser sua prioridade máxima. Jesus chama isso permanecer. Ele disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atitudes. Primeira delas: devo aceitar sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, a bússola na qual confio para saber a direção,
o conselho a que dou ouvidos a fim de tomar decisões sábias e o parâmetro que utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra em minha vida. Muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Cultura, todos estão fazendo isso. Tradição, sempre fizemos isso. Razão, isso parece lógico. Emoção, para mim é a coisa certa. Todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. O que precisamos é de um critério perfeito, que jamais nos aponte a direção errada. Somente a palavra de Deus supre essa necessidade. Salomão lembra: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. E Paulo explica que tudo nas Escrituras é palavra de Deus. Tudo nela é útil para ensinar e ajudar as pessoas e para corrigi-las e mostrar-lhes como viver. Nos primeiros anos de seu ministério, Billy Graham atravessou um período em que lutava com suas dúvidas sobre a veracidade e a autoridade da Bíblia. Numa noite enluarada, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, apesar das passagens confusas que não compreendia, daquele momento em diante depositaria confiança total na Bíblia, como a única autoridade para sua vida e seu ministério. Daquele dia em diante, a vida de Billy Graham foi abençoada com extraordinário poder e eficácia. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer o que exercerá autoridade máxima sobre sua vida. Decida que, independentemente de cultura, tradição, razão ou emoção, você escolhe a Bíblia como autoridade definitiva para a sua vida. Estabeleça que antes de tomar qualquer decisão, você perguntará: o que a Bíblia diz a respeito? Determine que quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente. Quer a ordem faça sentido para você, quer não, independentemente de sua vontade. Adote a declaração de Paulo como sua afirmação pessoal de fé. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Devo assimilar sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia. Devemos impregnar nossa mente de seus ensinamentos, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso: receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre ela. Primeira, você recebe a palavra de Deus quando a ouve e a aceita sem reservas. A parábola do semeador ilustra como nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. Jesus identifica 3 atitudes de rejeição: mente fechada, à beira do caminho, mente superficial, solo pedregoso, e mente distraída, entre os espinhos. Em seguida adverte: considere atentamente como vocês estão ouvindo. Toda vez que sentir que não está aprendendo nada com o sermão ou com o seu professor de Bíblia, você deve examinar sua atitude, especialmente em relação ao orgulho. Deus pode falar até mesmo por meio do professor mais enfadonho, se você for humilde e receptivo. Tiago aconselha: num espírito humilde, gentil, modesto, receba de bom grado a palavra que, implantada e arraigada no coração, tem o poder de salvar a sua alma. Segunda, por mais de 2000 anos na história da igreja, somente o líder da comunidade eclesiástica podia ler a Bíblia pessoalmente, mas agora milhões de pessoas têm acesso a ela. Apesar disso, muitos fiéis são mais dedicados à leitura do jornal diário que à leitura da Bíblia. Não é de admirar que não cresçamos. Não se pode assistir à televisão durante 3 horas e esperar crescimento lendo a Bíblia apenas 3 minutos. Muitos dos que afirmam crer na Bíblia, de capa a capa, jamais a leram de uma capa a outra. Mas, se você separar 15 minutos de seu dia para ler a Bíblia, em um ano terá lido toda ela. Se você eliminar algum programa de televisão de 30 minutos todos os dias e substituí-lo pela leitura bíblica, completará 2 leituras das Escrituras no período de um ano. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Por isso,
Deus orientou os reis de Israel a sempre manterem por perto uma cópia da lei. Ele deverá guardá-la consigo em todo o tempo e lê-la todos os dias de sua vida. Mas não se limite a mantê-la perto de você. Leia-a regularmente. Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio. É um plano de leitura diária da Bíblia. Evitará que você fique saltando de uma parte a outra arbitrariamente, negligenciando outras. Terceira, pesquisar ou estudar a Bíblia é outra forma prática de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica duas atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Você não terá estudado realmente a Bíblia se não anotar seus pensamentos no papel ou no computador. O espaço não me permite explicar os diferentes métodos de estudo bíblico, mas existem diversos livros que podem ser de grande utilidade nessa tarefa, incluindo um de minha autoria, publicado há algum tempo. O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas. Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Você descobrirá muito mais se parar e fizer perguntas simples como quem, o que, quando, onde, por quê, como. A Bíblia diz: verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual as torna livres e continuam a estudá-la. Elas não esquecem o que ouviram, antes obedecem ao ensinamento de Deus. Todos os que fazem isso serão felizes. Quarta, memorizar a palavra de Deus. A sua capacidade de memorizar é uma dádiva concedida por Deus. Você pode achar que tem memória fraca, mas a verdade é que memorizou milhões de ideias, verdades, fatos e imagens. O comum é que você se lembre do que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para memorizá-la. Existem enormes benefícios na memorização de versículos bíblicos. Eles ajudam a resistir à tentação, tomar decisões sábias, reduzir o estresse, ganhar confiança, dar bons conselhos e compartilhar sua fé com outros. A memória é como um músculo. Quanto mais a exercita, mais forte ela se torna. E memorizar as escrituras ficará cada vez mais fácil. Comece selecionando alguns dos versículos bíblicos transcritos neste livro que falarão ao seu coração, escrevendo-os em um pequeno cartão que possa levar sempre com você. Releia o trecho em voz alta durante o dia. Você pode memorizar as escrituras em qualquer lugar, enquanto estiver trabalhando, fazendo exercícios físicos, dirigindo, esperando algo ou na hora de dormir. Os 3 elementos essenciais para a memorização das escrituras são repassar, repassar e repassar. A Bíblia diz: lembre-se do que Cristo ensinou e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Quinta, refletir sobre a palavra de Deus. O que a Bíblia chama meditação? Para muitos, a ideia de meditar evoca imagens de alguém provocando um estado de consciência neutra, deixando a mente fluir. Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é pensamento concentrado. É necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e pondera longamente a respeito dele. Como dito no capítulo 11, se você sabe se preocupar, já sabe meditar. Preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo. A meditação tem a mesma característica, mas está voltada para a palavra de Deus, não para um problema. Não há outro hábito tão eficaz para a transformação de sua vida e para torná-lo mais semelhante a Jesus que a reflexão diária sobre as Escrituras. À medida que utilizamos nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, espelhando-nos realmente no exemplo de Cristo, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala em meditação na Bíblia, ficará maravilhado com os benefícios que ele prometeu aos que dedicam algum tempo para refletir na palavra durante o dia. Um dos motivos pelos quais Deus chamou Davi, homem segundo o meu coração,
é que Davi tinha prazer em meditar na palavra de Deus. Ele disse: como amo os teus ensinamentos, medito neles o dia inteiro. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para obter resposta às orações e o segredo para uma vida bem-sucedida. Devo pôr em prática os princípios das Escrituras. Podemos receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir a palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil, porque Satanás luta contra ele com muita intensidade. Ele não se importa se você frequenta ou não estudos bíblicos, mas sim que não pratique nada do que aprendeu. Enganamos a nós mesmos quando presumimos que assimilamos a verdade apenas por tê-la ouvido, lido ou estudado. O fato é que, ocupado em frequentar aulas, seminários e conferências bíblicas, você pode não ter tempo de pôr em prática o que aprendeu. Ou seja, esquece-se do que aprendeu enquanto se prepara para o estudo seguinte. Sem a prática, o estudo bíblico é inútil. Jesus disse: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus provêm da obediência à verdade, mas não apenas por conhecê-la, ele disse. Ele disse: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de que isso seja difícil, até mesmo doloroso. A verdade vai libertá-lo, mas no começo poderá fazê-lo sentir-se miserável. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir a mudanças. Por isso, a prática da palavra de Deus é uma tarefa difícil. Essa é a razão de ser tão importante discutir com outras pessoas como aplicar seus ensinos à própria vida. Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um grupo de estudo bíblico. Sempre aprendemos com a verdade compartilhada pelos outros e jamais aprenderíamos por conta própria. Outras pessoas vão ajudá-lo a discernir coisas que você teria deixado passar e vão ajudá-lo a praticar a verdade de Deus. A melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é colocando no papel uma atitude resultante da leitura, do estudo ou da reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo apenas você. Prática, algo que você possa fazer, e verificável, com um prazo final para ser realizada. Toda aplicação deve envolver tanto o seu relacionamento com Deus ou com os outros, quanto o seu caráter. Antes de ler o próximo capítulo, passe algum tempo pensando sobre esta questão. O que Deus já lhe pediu por meio da palavra que você ainda não começou a fazer? Então, escreva algumas medidas práticas que o ajudarão a executar aquilo que você identificou. Você pode, por exemplo, pedir a um amigo que não o deixe vacilar. Assim disse Moody: a Bíblia não nos foi concedida para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Que bênção, né, gente? Deus tem falado tanto ao nosso coração. E aqui a gente aprendeu um pouquinho sobre ser transformado pela verdade. A verdade, ela nos transforma, a verdade, ela nos liberta. E o crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Santificação exige revelação. A nossa prioridade, ela sempre deve ser o quê? Nos alimentarmos da palavra de Deus. Precisamos sempre buscar a Deus em tudo o que fizermos. Em qualquer situação, devemos buscar a resposta à luz da palavra de Deus. Perguntar para Deus o que devemos fazer, como devemos fazer. A Bíblia, ela é nosso manual de instrução.
ela é o nosso manual diário. Ali por tudo que a gente passa, todas as adversidades, todos os desafios, a Bíblia ela fala de todos eles. E ela nos ajuda como enfrentar cada um deles. Mas para isso precisamos meditar na palavra de Deus. Para isso precisamos ler a palavra de Deus. Não é somente eu pegar um dia, abrir a Bíblia e estar lendo. Não. É todos os dias eu me dedicar, nem que seja 15 minutos, 10 minutos, 5 minutinhos, mas estar lendo a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus, o que o Senhor tem ao meu coração, o que Ele quer falar comigo através daquela palavra. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil, porque Satanás luta contra ele com muita intensidade. Então, toda vez que a gente vai se programar para fazer algo para Deus, nos colocarmos à disposição, o inimigo ele vai investir. Ele vai tentar de todas as formas tirar o seu foco, fazer com que aconteça algo que você acabe não fazendo aquilo que você está querendo. Então precisamos lutar contra isso, precisamos pedir a Deus ajuda o quê? Porque às vezes algo é muito mais forte. Então você se programa para você sentar, para você estudar, e de repente aí tem um programa de TV que você não quer perder. De repente alguém convida você para um jantar, convida para alguma coisa. São pequenas coisas que às vezes desvia a atenção do que você planejou para fazer com Deus. Então Deus precisa ser a nossa prioridade. Tire o seu tempo. Se seja 5, 10, 15, 20 minutos, você estipula o que você quer. Mas faça, comece. Tire o seu tempo com Deus, leia a palavra de Deus. O que Deus está falando através dessa palavra? O que Deus está me mostrando através dessa palavra? Diante da situação que eu estou enfrentando, Senhor, qual é a tua resposta? O que eu preciso fazer? Como devo dirigir? Para onde devo ir? Qual decisão eu devo tomar? Muitas das vezes batemos a cabeça por quê? Porque não sabemos pedir, não sabemos procurar. Quando colocamos Deus acima de todas as coisas, teremos dificuldades, teremos problemas, mas evitaremos muitas coisas. Por quê? Porque Deus ele vai ser a nossa resposta, Ele vai falar, olha, faça isso. Se Ele falar não faça isso, não faça, não tome decisões. Por quê? Porque Ele já conhece na frente, Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe as cabeçadas que iremos dar, Ele sabe que não é dessa forma que Ele quer para a sua vida, então obedeça. Precisamos aprender a descansar em Deus. É uma das coisas que Deus tem falado muito, mas às vezes a gente reluta muito, é descansar em Deus. Descansar totalmente nele, confiar totalmente nele. E eu acho que isso é um grande desafio para todos nós. Descansarmos. Saber que Deus está no controle. Eu sei que Deus está no controle, mas eu quero pôr a minha mão. Eu não quero deixar que Deus resolva. Ah, Deus está demorando muito. Não é assim que a gente escuta? Ah, coloquei na mão de Deus, mas já tirei. Falei que Deus está demorando muito, Deus parece que não responde. Então, preferi eu mesmo pegar, falei, eu tô resolvendo. Só que o que acontece? Tudo atrasa, tudo dá errado. As coisas que Deus faz são perfeitas. Deus, ele não chega atrasado. Deus, ele não falha. Então, precisamos descansar em Deus, para que Ele faça o melhor. Nós achamos que sabemos o melhor, mas não. Então, precisamos permanecer na palavra de Deus, aceitar a sua autoridade, assimilar a sua verdade, pôr em prática os princípios das Escrituras, que é o que Deus tem colocado para nós. Então, que possamos ser mais praticantes da palavra de Deus, para que sejamos transformados por ela. O Espírito Santo, ele nos transforma, mas não é do nada que ele vai transformar. Precisamos praticar a palavra de Deus, precisamos abrir nosso coração, precisamos deixar que Deus nos transforme. E a palavra de Deus, ela é transformadora.
A palavra de Deus, ela é a verdade, ela é vida. E Deus quer transformar a minha, a sua, a nossa vida cada vez mais, para estarmos de acordo com a vontade dEle, alinhados ao propósito dEle. Que muitas das vezes ainda tem pequenas coisas, pequenas brechas que estamos desalinhados do que Deus tem. Então precisamos estudar um pouco mais, refletir um pouco mais. Aqui fala, memorizar, refletir, pesquisar ou estudar. E a segunda, né, que foi ao líder da comunidade eclesiástica, precisamos, não é admirar que não cresçamos, né? Não se pode assistir a televisão durante 3 horas e esperar crescimento lendo a Bíblia em 3 minutos. Então precisamos nos disponibilizar a aprender um pouco da palavra de Deus para crescermos também espiritualmente. Receber a palavra de Deus. Então, tudo isso Deus tem colocado ao nosso coração. Fazemos para Ele, fazemos de coração, abrir nosso coração, meditar em Sua palavra, estudar a Sua palavra. Não é somente eu pegar a Bíblia na parte da manhã, da tarde, da noite, o horário que você tem, e simplesmente vou ler um versículo e pronto. Não, mas é eu meditar na palavra, é eu sentar naquele meu momento, só eu e Deus, abrir a Bíblia, falar com Deus, o que Deus está falando no meu coração, anotar tudo o que eu preciso anotar, o que Deus tem mostrado através daqueles textos. Deus, ele fala fortemente ao nosso coração, através de um versículo, através de um capítulo, através de uma história. Precisamos estar atentos. Precisamos meditar dia e noite na sua palavra. Quando meditamos na sua palavra, conseguimos debater até mesmo a tentação. Quando a tentação vem, começamos a dizer versículos bíblicos e a tentação vai embora. Nos dias mais desafiadores, quando a gente memoriza versículos e a gente começa a falar, a gente tem força para combater a tentação, para combater os dias maus. Então precisamos memorizar a palavra de Deus, precisamos meditar na palavra de Deus. Nos dias mais difíceis, quando você clama, quando você começa a dizer versículos bíblicos, as coisas vão se transformando ao seu redor. As coisas elas vão se transformando e você tem paz. O dia que você estiver muito angustiado, faça isso, faça a prova com Deus. Comece a falar os versículos que você tem memorizado. Comece a falar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Fala os versículos que você lembra. E você vai ver a transformação. O quanto é leve, o quanto Deus começa a transformar através dos versículos. Você começa a ver tudo se aplainando. Você começa a ter paz. Você começa a ter a certeza de que tudo está caminhando como tem que caminhar. Não compreendemos muitas coisas, não entendemos muitas coisas, mas muitas delas não nos cabe entender, não nos cabe compreender, nos cabe obedecer à vontade de Deus, nos cabe descansar totalmente nele, sabendo que Ele está no controle, de que Ele não perdeu o controle da nossa vida, Ele não perdeu o controle de nada, tudo está sob o comando de Deus. Amém? Nosso pensamento de hoje, o tema de reflexão é: a verdade me transforma. E o versículo para memorizar é: se vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E a pergunta para meditar é: o que Deus já me disse em sua palavra que ainda não comecei a fazer? Então tire um tempinho hoje, comece a meditar na palavra de Deus e responde para você mesmo. O que Deus já disse para você através da palavra dele que você ainda não começou a fazer? Obedece. Comece a fazer o que Deus está te pedindo. Você vai ver quão transformador é. Você vai ver quão maravilhoso é obedecermos a sua palavra, fazermos a sua vontade
estar alinhado aos propósitos dele. Amém? Pai querido, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, ó Pai, que tu possa estar, Senhor, nos guardando, nos abençoando, suprindo, Senhor, todas as nossas necessidades, revogando todas as causas, ó Pai, que temos colocado diante do teu altar. Senhor, abençoa pela porção da tua palavra, Senhor. Continua, Senhor, nos ajudando, nos fortalecendo, dando o desejo, Senhor, de cada vez mais te servir, aprender, Senhor, sempre mais da tua palavra, Senhor. Possamos meditar, possamos refletir, Senhor, e que possam ficar gravados em nosso coração, Senhor, memorizando, ó Pai, a tua palavra, Senhor. Nos dá um dia de paz, um dia tranquilo, abençoando o nosso trabalho e por onde caminharmos. Fica conosco, Senhor. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, seja um dia extraordinário e que Deus possa aí aplanar os caminhos, falar fortemente ao seu coração e você se alinhe ao propósito de Deus. Amém? Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe grandemente. Até amanhã, se assim Deus permitir. Beijo grande a todos.